Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula aqui do curso de Computação Gráfica, de Engenharia da Computação aqui da Univesp, né? Nessa aula a gente vai tratar sobre modelos de iluminação, né? E a gente vai tentar, então, dentro do nosso espírito aqui de transformar dados geométricos em imagens, né? A gente vai tentar simular o comportamento da luz e a reflexão da luz nos objetos. O objetivo, então, desse processo, desses modelos, é a produção de imagens mais fotorrealísticas possível, ou seja, mais comparáveis a uma imagem real, né, possível para um computador, né? Então, para isso, a gente vai levar em consideração um modelo de iluminação que a gente chama de modelo de iluminação local, né? Então, ele leva em consideração o observador, né, a fonte de luz, uma ou mais fontes de luz, né, e objeto que está sendo considerado aí para exibição, né? E a gente vai tentar modelar matematicamente a interação, né, o caminho dessa luz e as propriedades que essa luz tem ao refletir no objeto, né? Bom, então falando aqui de fontes de luz, né, tem mais, as principais, né, tem mais do que isso, mas as principais fontes de luz que a gente encontra, né, nesses modelos de computação gráfica são a fonte direcional, né, ou fonte distante, onde você supõe que a fonte de luz está muito distante do objeto, né, e, portanto, todos os raios de luz são paralelos, né. Você tem a fonte direcional, né, que, teoricamente, né, ilumina, né, para todos os lados, né, ou irradia a luz para todos os lados, para todas as direções. E você tem a chamada fonte spot, né? Se você quiser um parâmetro, né, você pode pensar numa iluminação de teatro, né, onde fica um foco de luz, por exemplo, somente num ator ali que está participando da cena. Então, essa é uma boa referência ali para a fonte de luz spot, né? E a gente vai tentar entender agora um pouquinho de como funciona cada uma dessas fontes de luz. Então veja, na fonte direcional, né, você precisa definir a intensidade luminosa, né? Então a gente define aí nas componentes R, G e B, ou seja, eu dou uma intensidade para o verde, uma intensidade para o vermelho e uma intensidade para o azul. E eu defino um vetor direção, ou seja, a direção de onde essa luz está se propagando, de onde essa luz está vindo, né? Repare o seguinte, né? Teoricamente eu precisaria só de 3 coordenadas aqui para definir a direção, né? Mas veja que eu tenho uma quarta coordenada aqui no meu vetor direção que é igual a 0, né? Isso vem lá do espaço projetivo que a gente viu na primeira aula, né? Veja, a gente está trabalhando no R3 projetivo, né, que é equivalente ao R4 euclidiano. Então a última coordenada igual a 0 indica que essa direção aqui fica no infinito, né, e que os raios paralelos, né, vêm todos de uma direção só, né. Um exemplo, né, do nosso cotidiano são os raios que vêm do Sol, né. O Sol é infinitamente maior do que a Terra, então dá para supor que os raios solares chegam todos paralelos aqui, iluminando todos nós. É um bom princípio aqui para entender a fonte de luz distante ou direcional, né? Bom, a fonte pontual, né, eu imagino que ela esteja muito mais próximo do objeto do que uma fonte distante, e ela irradia luz para todas as direções, né? Então você precisa discriminar ou identificar aqui a posição dela. Então a gente vai dizer que a posição dela aqui está no ponto x0, y0, z0 e a última coordenada 1, indicando que é um ponto que faz parte ali do seu espaço projetivo, né? Que faz parte do seu espaço de objetos, né? Você está inserido dentro do seu sistema de coordenadas do mundo, né? A intensidade luminosa dessa fonte, como que ela é calculada, né?
A intensidade no ponto P é dada por um fator aqui de atenuante, né, que geralmente varia entre 0 a 1, vezes a intensidade luminosa que eu tenho no ponto P0. Né? Então, esse fator de atenuação, geralmente, ele varia com a distância que está o meu ponto do ponto luminoso. Né? Quanto mais distante do ponto luminoso, mais próximo de 0 será o meu fator de atenuação. Quanto mais perto do ponto luminoso, mais próximo de 1 será o meu fator de atenuação. Tá? Então, é um parâmetro aí que indica o quão distante ou quão forte é essa irradiação aqui da minha fonte luminosa. A fonte spot, né, ela já tem um controle de decaimento. Né? Então, a ideia é que eu tenha uma variação aqui sujeita a um determinado ângulo, né? Como eu estou em 3D, né? Precisa ser um ângulo sólido. Né? E esse ângulo é definido pelo valor θ aqui, né? Ou definido por um valor θ. Então, eu preciso, mais uma vez, né, dizer onde se encontra aqui o meu ponto de origem, do meu spot de luz, da minha fonte luminosa. Veja que, mais uma vez, um vetor de 4 coordenadas, com a última coordenada igual a 1. Preciso dizer a direção na qual aquela luz está apontada. Mais uma vez, a direção, né, eu uso a última coordenada igual a 0, né, por causa do espaço projetivo. E preciso determinar o ângulo, né, de abertura, ou seja, quanto menor esse ângulo, menor vai ser o foco de luz gerado, quanto maior esse ângulo, maior vai ser o foco de luz. Né? E o meu controle de decaimento agora vai ser produzido pela seguinte equação. Né? A intensidade no ponto P vai ser a intensidade vezes a distância de P até P0, né, dividido pela norma, elevado a um fator C, a um expoente C. Né? Esse expoente me permite um controle mais fino aí da intensidade do foco de luz. Né? Então, permite que eu tenha um controle muito preciso aí de onde eu estou direcionando a luz e qual a abertura desse meu foco de luz. Tá? Então, são essas as equações. Né? Bom, a partir então das minhas fontes de luz, a partir dos meus modelos de fontes de luz, eu preciso modelar a reflexão, ou seja, eu preciso identificar como que essa luz se reflete nos objetos e chega até o observador, ou seja, com que valor essa intensidade luminosa vai chegar no observador. Então eu vou ter aqui 3 modelos de reflexão que são chamados de ambiente, difuso e especular. Né? A ideia desses 3 modelos é que a reflexão ambiente ela simula a interação com vários objetos que estejam ali. Então, por exemplo, eu estou aqui, vocês estão me vendo, mas tem várias fontes de luz aqui iluminando esse estúdio, tem a luz da parede que está sendo refletida, tem a luz de outros objetos que estão aqui e que não estão aparecendo na câmera. Então, isso tudo é aproximado aqui pelo modelo de reflexão difusa. Pelo modelo de reflexão ambiente, perdão. Na reflexão difusa, né, você leva em consideração a cor do objeto, né? Ou seja, dada uma fonte de luz de um objeto de uma determinada cor, qual é a cor que foi refletida, né, que chegou efetivamente até o observador em função daquele determinado objeto. Né? E no modelo de reflexão especular, você leva em consideração a cor da fonte de luz. Né? Então, além da cor do objeto, vai entrar no cálculo a cor da fonte de luz, que é importante para determinar a cor final que o usuário está enxergando, que o observador está enxergando. Né? Então, vamos dar uma olhadinha agora em cada um dos modelos. Né? Como eu tinha dito antes, né, o modelo de luz ambiente, né, ele tenta simular aqui uma série de interações entre diversos objetos que tornaria a elaboração da conta muito complicada. Né? Então, na verdade, isso é aproximado por uma constante. Né?
Então você vai ter uma constante aqui de reflexão difusa, né? Multiplicada pela cor do objeto, né? Então isso vai te gerar um objeto, né, de uma cor única, né? Então se o objeto é cheio de detalhes e você só modela a reflexão difusa, você vai perder vários dos detalhes desse objeto. Por exemplo, no nosso modelo aqui, né, eu tenho uma chaleira, né, e eu só estou vendo aqui a silhueta dessa chaleira, né, porque só foi utilizado o modelo de reflexão difusa, né. Bom, então eu preciso pegar um outro, né, adicionar um outro modelo de reflexão, que é a reflexão difusa. Lá era ambiente, eu estou confundindo as duas. Eu estou misturando os dois nomes, né? O slide anterior era ambiente, né? Na reflexão difusa, né, nós temos aqui um polígono qualquer, né? Então tem uma fonte de luz, nós temos o vetor normal desse polígono, né? E o raio refletido, ele se reflete no mesmo ângulo do raio incidente em relação ao vetor normal. Então eu preciso, né, da informação do vetor normal do polígono e da informação da direção do raio refletido, né? E a reflexão é exatamente o cosseno de θ, né, onde θ é o ângulo que o raio incidente faz com o vetor normal do objeto, vezes uma constante, que é a constante aqui de coeficiente de difusão, vezes a cor do objeto. Então eu vou ter um efeito degradê, né, em relação ao meu modelo de iluminação, né? Repare agora aqui no nosso objeto que nós já temos uma quantidade bem maior de detalhes, né? Porque o ângulo que a fonte de luz foi incidindo, né, variou aqui em cada um dos pontos do objeto. Então eu tive reflexões diferentes, ou seja, esse cosseno de θ aqui deu valores diferentes em cada um dos pontos do objeto, proporcionando aqui um efeito degradê, um efeito de difusão aqui na composição aqui do meu objeto. Bom, a reflexão especular, ela leva em consideração, além do ângulo de incidência com o vetor normal, o ângulo do raio refletido em relação à posição do observador, né? Então, como ela reflete a cor da luz, né, aqui eu fiz a chaleira na cor preta de propósito, e a luz branca, para vocês entenderem que a cor refletida ou a cor calculada aqui na reflexão especular é exatamente da cor da fonte de luz e não da cor do objeto, né? Então nós temos aqui a intensidade da componente especular, vai ser a intensidade da luz irradiada, vezes uma constante, vezes o cosseno de φ elevado a alfa, onde esse φ é o ângulo da direção do observador com o raio refletido, né? Então, quanto mais distante o observador tiver da direção do raio refletido, menos ele vai ver esses spots brancos aqui no objeto. Se ele estiver exatamente na direção do raio refletido, ele vai ver com mais intensidade. Se ele estiver perpendicular ao raio refletido, ele não vai ver quase nada, porque esse cosseno aqui vai dar zero, né? Então é assim que você vai regulando aqui essa intensidade em função da posição do observador e do raio refletido, né? Bom, e, né, numa composição final, né, você utiliza as três componentes, né? Então, a componente de luz ambiente, a componente de luz difusa e a componente de luz especular, de modo que a intensidade aqui de cor no ponto P vai ser uma somatória das três componentes. Então, eu vou ter a componente ambiente, mais a componente difusa, mais a componente de luz especular, né? E eu tenho que arrumar esses parâmetros aqui, ou essas intensidades, de tal forma que a somatória das três componentes seja igual a 1, né? No final, né, eu tenho aqui uma imagem com um realismo bastante considerável, né? Bom,
a princípio, né, para que eu consiga calcular o valor da intensidade, né, vocês repararam que eu estava falando o tempo todo do vetor normal, né, do objeto e do vetor em relação ao observador. Então eu tenho que o tempo todo estimar o vetor normal nos meus objetos. Então há algumas maneiras de fazerem isso, né? Então uma das maneiras é eu considerar que eu tenho uma cor, digamos que o meu objeto esteja multifacetado, né? Esteja representado por um conjunto de triângulos. Então, uma das maneiras é imaginar que vale a mesma cor para o triângulo inteiro, né? Outra maneira é imaginar que em cada vértice do triângulo eu tenho uma cor diferente, né? Porque o vetor normal ali foi diferente, e eu faço uma interpolação das cores ao longo no interior da face do triângulo, né? Então veja que é o resultado se eu considerar a mesma cor para todas as faces, né? Eu tenho um resultado ali chapado, né? Onde eu perco um pouco de definição do objeto, né? Uma das maneiras de eu fazer essa interpolação é calcular a intensidade de cor aqui nos vértices de cada triângulo, e à medida que eu for varrendo aqui o triângulo para ele ser pintado, né, eu vou fazendo uma interpolação das cores, né, com os valores aqui proporcionais à posição desse ponto aqui no segmento de reta, né? Então eu vou ter para cada ponto interior do triângulo aqui um determinado valor de cor em função da cor que ele tinha nos vértices, né? E aí uma outra maneira, né, eu posso aproximar o vetor normal nos vértices em função dos vetores normais da face, né, e utilizar o vetor normal como fator de interpolação, né? Em vez de interpolar a intensidade, eu interpolo o vetor normal e calculo a intensidade baseado na reflexão com aquele vetor normal específico, né? Ou seja, em vez de, aqui eu tenho intensidade de cor, eu vou ter um vetor normal em cada vértice, e em cada linha, né, de pintura aqui eu vou ter um vetor normal que vai me proporcionar uma cor específica naquele ponto, né? Então, combinando, né, esses três modelos, né, eu tenho aqui, né, uma iluminação flat, uma reflexão flat, né, que a cada polígono fica da mesma cor. Aqui uma reflexão aqui interpolativa, que é chamada de Gouraud, né, e aqui um modelo de Phong, onde eu interpolo os vetores normais, né, só para vocês verem a diferença aí desses três modelos, né? Finalmente, aqui alguns resultados mais realistas aqui só com um objeto, né, aqui com uma cena mais complexa, né, e resultados aí bastante razoáveis a partir desses três modelos de iluminação, né. Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.